Olá, graça e paz. 32º dia dos 40 dias de jejum e oração. E a gente tem pensado nesses últimos momentos do jejum sobre a vida do Espírito Santo. A gente está apresentando o Espírito Santo para você, para que você possa conhecê-lo e se envolver com ele de forma mais íntima. E uma das coisas que a gente aprende na Bíblia sobre a vida do Espírito Santo, sobre a ação, a obra do Espírito Santo, é que ele registrou aquilo que a gente lê hoje de forma tão fácil através das Escrituras. Ele tem um papel importante na inspiração e na revelação da palavra de Deus. Como a gente já havia lido aqui a respeito do Espírito Santo, é ele quem tem essa função de nos ensinar, né, e trazer à nossa memória aquilo que a gente já leu da parte de Deus. Mas uma coisa interessante é saber que ele é o autor de toda a Escritura, toda a Escritura. A gente vai ver aqui pelo menos dois textos onde falam exatamente dessa relação que o Espírito Santo de Deus tem com as Escrituras. E quando a gente pensa na Bíblia, a ideia não é falar hoje sobre bibliologia, mas quando a gente pensa na maneira como a Bíblia foi compilada, como ela foi organizada, como ela foi escrita, né, como Deus se revelou e inspirou as pessoas sem que elas perdessem suas características originais, sua personalidade, a gente vê aqui uma manifestação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Então, tudo aquilo que temos hoje à disposição, como referência, como modelo, como uma regra de fé e prática, foi realizado pelo Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito que usou pessoas para registrar a sua palavra, é ele quem discerne, né, aquilo que está contido dentro desse livro maravilhoso, né, que traz palavras de vida para o nosso coração. E um detalhe importante é que a Bíblia foi escrita durante um período de 1600 anos por 40 autores diferentes em continentes diferentes, e a gente vê a unidade desse livro. Sabe por quê? Porque ele foi escrito pelo próprio Espírito de Deus. E aí é maravilhoso, a gente começa a entender. E essa é uma lição poderosa para a nossa vida nos dias de hoje, pensando nesse exemplo e nessa característica que está embutida, né, dentro dessa obra, né, de elaboração das Escrituras, a unidade de Deus. A Bíblia, ela não se contradiz, a Bíblia não tem erros, porque o autor da Bíblia é o próprio Deus através do seu Espírito Santo. E olha só o que o texto da palavra de Deus diz lá em 2 Pedro 1, 21. Muito interessante. Deixa eu ler o 20 também. 1, 20 a 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia, olha interessante o que Pedro fala, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Não é legal demais quando a gente aprende sobre esse tipo de situação e tipo de informação, quando Deus começa a trazer os bastidores de como a palavra foi escrita, e ele está afirmando aqui que uma profecia, que a palavra de Deus, nasceu no coração do próprio Deus. Como ela é palavra de Deus, veio do próprio Deus, através do seu Espírito Santo, usando pessoas, né, deixando registrado de forma até histórica também, mas de uma maneira muito espiritual, profética para os nossos dias. E olha só, quando a gente vai lá para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, um clássico, né, quando você quer falar de autoridade das Escrituras e dessa obra do Espírito Santo, a Bíblia fala que toda a Escritura, não é algumas partes,
não é só o Novo Testamento, não é só o Antigo Testamento, não é só os livros proféticos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha só aí a inspiração. E ela é útil, porque ela vem de Deus. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Porque o nosso Deus é justiça. Está no seu caráter, é um atributo seu. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, quando a gente olha para a obra do Espírito Santo, quando a gente olha para a maneira como ele trabalhou as Escrituras, é essa palavra que ele mesmo traz à nossa mente, e ele mesmo nos conduz para ela, ele mesmo é quem discerne ela, porque é um livro espiritual. A gente entende a preocupação, né, no melhor jeito, no melhor sentido da palavra, a preocupação, o interesse de Deus em nos instruir, em nos capacitar. E muita gente deixa passar batido esse privilégio de comer a palavra de Deus, né? Ela se discerne espiritualmente, ela se renova, e é importante, entendendo que o Espírito, né, é quem trabalhou essa parte, esse conteúdo, né? Foi o Espírito quem revelou, foi o Espírito quem inspirou. Aí a gente precisa valorizar um pouco mais essa ação do Espírito Santo de Deus. E não somente, né, por esses meios, mas a gente vê o Espírito falando com o povo de Deus, falando com a igreja de várias maneiras. Por exemplo, a gente vê aí que Deus usou a palavra falada. Lembra lá em Êxodo 19:9, quando o povo estava reunido ao pé do Monte Sinai, Deus falou diretamente com o povo, com o seu povo, a respeito daquele novo momento, falando da liderança de Moisés. Foi uma palavra da própria boca de Deus. Deus também se revelou através de sonhos. Existem várias maneiras, estão aqui só citando algumas, mas Deus usou sonhos para falar com as pessoas. Foi assim com José, né? Quando tentou deixar Maria, Deus falou com ele através de sonhos. Deus falou com José através de sonhos. Deus foi trazendo sonhos para as pessoas para revelar a sua vontade. Deus também falou através de visões, né? Os livros proféticos e tantos outros livros têm tantas visões registradas, mas é bem legal. Um clássico aqui é o texto de Isaías capítulo 6, onde a gente vê Deus, né, se manifestando, se revelando através de uma visão. Isso ficou registrado e está disponível para a gente hoje no livro de Isaías. E Deus também falou através da palavra escrita, né? Registros que foram ali compilados, que estão disponíveis para a gente poder, os 10 mandamentos também, né? Foi uma escrita gravada ali nas tábuas, né, para que o povo tivesse acesso. E por último, Deus também se revelou através de Cristo, o Verbo encarnado, né? O Logos de Deus. Então a gente pode ficar tranquilo com relação à autenticidade, né? A veracidade das Escrituras, porque foi o próprio Deus quem compilou, quem elaborou, quem determinou, né, o tempo, os autores, o conteúdo, tudo vem do coração de Deus. Dá para perceber o quanto é importante essa relação com o Espírito Santo? Quando a gente pensa na maneira como ele trabalhou as Escrituras e como elas estão disponíveis para a gente hoje, a gente vê um trabalho do Espírito Santo muito grande desde sempre, porque ele é eterno, ele é o próprio Deus, de informar, né? Esse Deus que gosta de se relacionar, ele, através do seu Espírito Santo, ele se revela, ele inspira as pessoas, ele discerne aquilo que ele comunica, ele mostra, ele está sempre fazendo um contato, ele está sempre procurando passar alguma coisa para a gente, para nos ensinar, ele está sempre se revelando para a gente através da sua palavra. Isso é a obra do Espírito Santo. Então, toda vez que você for meditar na palavra,
Pense sobre isso. Espírito Santo de Deus, abre a minha mente, me ajuda a entender a tua palavra. Espírito Santo de Deus, se tiver alguma coisa que impede a minha comunhão contigo, traz na minha mente para que eu possa pedir perdão. Espírito Santo de Deus, me ajuda a viver a tua palavra, me capacita. A obra do Espírito Santo no teu processo de crescimento, ele é de suma importância. Não dá para você ser um cristão, crescer na fé, sem a presença e a direção do Espírito Santo de Deus, tá bom? Queria que você louvasse a Deus pela presença do Espírito Santo e pede para Ele para que nos teus devocionais o Espírito revele a vontade, né? Aquilo que estava no coração dele quando a palavra foi escrita naquela determinada época, que hoje está sendo lida por você. Deus te abençoe.